Por séculos, milhões de cristãos têm vivido na expectativa de um evento que nunca aconteceu: a segunda vinda de Jesus. Pastores e líderes religiosos afirmam que ele pode voltar a qualquer momento, e muitos fiéis dedicam suas vidas inteiras esperando esse retorno. Mas há um detalhe incômodo que raramente é discutido. Jesus prometeu voltar ainda no tempo de seus discípulos e não voltou. Se essa profecia fosse verdadeira, o mundo como conhecemos deveria ter acabado há quase 2000 anos. No entanto, nada aconteceu. As gerações passaram, a igreja cresceu, novas explicações foram inventadas, mas a realidade permaneceu inalterada. Jesus não voltou. Diante disso, surge a pergunta inevitável: será que essa promessa foi apenas um erro, uma mentira criada para manter o controle sobre as pessoas? Neste conteúdo, vamos analisar as próprias palavras de Jesus, as tentativas de justificar o seu atraso e como essa crença tem sido usada ao longo da história para manipular milhões de fiéis. As promessas bíblicas e a expectativa frustrada. Se há algo que os próprios textos bíblicos deixam claro, é que a volta de Jesus não era um evento distante no tempo. Pelo contrário, segundo os evangelhos e as cartas apostólicas, sua segunda vinda aconteceria dentro da mesma geração que o viu pregar. Mas essa promessa nunca se cumpriu. Diversos versículos apontam que Jesus prometeu voltar ainda na época de seus seguidores. Veja alguns exemplos. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão de modo nenhum passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Marcos 9, 1. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que tenham visto o reino de Deus vindo com poder. Se interpretarmos essas palavras literalmente, fica claro que Jesus acreditava que sua volta aconteceria dentro da vida de seus discípulos. Ele não disse que levaria séculos ou milênios, mas sim dentro daquela geração. O apóstolo Paulo, um dos principais propagadores do cristianismo primitivo, também demonstrava certeza de que a volta de Jesus era iminente. Em suas cartas, ele escreveu como se o evento fosse ocorrer em sua própria época. Tessalonicenses 4, 16, 17. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Coríntios 7, 29 e 31. Paulo aconselha os cristãos a não se preocuparem com casamento e bens materiais, pois o tempo se abrevia. Isso mostra que os primeiros cristãos não viviam esperando um retorno distante, mas sim um evento iminente. Eles realmente acreditavam que Jesus voltaria a qualquer momento, dentro de suas próprias vidas. O tempo passou, os discípulos morreram, as gerações seguintes continuaram esperando e Jesus nunca voltou. Isso significa que as palavras dele estavam erradas? Se sim, como um ser divino poderia cometer tal erro? Com o fracasso da profecia, a igreja precisou encontrar justificativas para manter os fiéis sob controle. Novas interpretações surgiram, tentando explicar por que a promessa não foi cumprida, e é exatamente isso que vamos analisar na próxima parte. As tentativas de justificar a falha. Quando a profecia da volta de Jesus não se cumpriu, a igreja se viu diante de um problema sério. Como explicar algo que claramente falhou? Se Jesus afirmou que retornaria ainda dentro da geração dos discípulos, mas isso nunca aconteceu, como manter a fé das pessoas sem admitir que ele estava errado? Diante desse dilema, líderes religiosos ao longo dos séculos criaram diversas justificativas para sustentar a crença na segunda vinda, mesmo que isso exigisse reinterpretar completamente as palavras de Jesus. Vamos analisar algumas das desculpas mais usadas. O tempo de Deus é diferente do nosso. Essa é uma das justificativas mais comuns. Muitas vezes cristãos citam 2 Pedro 3,8, que diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Com isso, tentam argumentar que quando Jesus falou sobre o tempo de sua volta, ele não se referia ao tempo humano, mas sim ao tempo divino.
O problema dessa explicação é que Jesus não falou de um tempo abstrato ou simbólico. Ele disse claramente que sua volta aconteceria dentro daquela geração e que alguns de seus seguidores ainda estariam vivos para vê-lo retornar. A ideia de que o tempo de Deus é diferente só surgiu depois que a profecia falhou, como um mecanismo para manter a crença viva. Jesus já voltou, mas de forma espiritual. Outra tentativa de justificar o erro é dizer que Jesus já teria retornado, mas de uma maneira invisível ou simbólica. Alguns afirmam que sua volta aconteceu através do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ou que ele governa espiritualmente através da igreja. Essa explicação é contraditória, porque o próprio Jesus descreveu sua volta como um evento visível e glorioso, onde ele viria sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Se sua vinda fosse apenas espiritual, por que seus seguidores esperavam um retorno físico? Ainda não chegou o tempo certo. Outra desculpa muito usada é que Jesus realmente voltará, mas ainda não é o momento. Alguns cristãos afirmam que os sinais do fim dos tempos ainda não foram completamente cumpridos e que a volta de Cristo ainda está por vir. O problema dessa justificativa é que o próprio Jesus e seus discípulos falaram em um prazo específico. Eles não deixaram a entender que levaria milênios, mas sim que aconteceria naquela geração. Alegar que ainda não chegou o tempo é apenas uma forma de adiar indefinidamente uma profecia fracassada. Os discípulos entenderam errado. Alguns argumentam que Jesus nunca disse exatamente quando voltaria e que os discípulos podem ter interpretado mal suas palavras. Essa desculpa falha por dois motivos. As palavras de Jesus foram diretas e claras. Ele falou explicitamente sobre aquela geração e até disse que alguns de seus seguidores não morreriam antes de vê-lo voltar. Os discípulos que conviveram com ele acreditavam que a volta era iminente. Se os próprios apóstolos esperavam que acontecesse logo, é difícil acreditar que todos eles entenderam errado ao mesmo tempo. Todas essas justificativas surgiram após a falha da profecia. Se Jesus realmente tivesse voltado quando prometeu, não haveria necessidade dessas explicações. No fundo, essas tentativas de manter a crença na segunda vinda apenas reforçam o que já está claro. A profecia falhou. E a igreja precisou inventar desculpas para sustentar algo que nunca aconteceu. A manipulação pelo medo. Se a volta de Jesus foi uma promessa que falhou, por que essa crença continua viva até hoje? A resposta é simples: medo. Desde os primórdios do cristianismo, a ideia de que Jesus poderia retornar a qualquer momento foi usada como uma ferramenta de controle. A expectativa de um julgamento divino iminente manteve gerações de fiéis submissos, temerosos e dispostos a obedecer cegamente aos líderes religiosos. Afinal, se Jesus pode voltar a qualquer instante para punir os ímpios, quem ousaria questionar a doutrina? Mas como exatamente essa manipulação funcionou ao longo dos séculos? Vamos analisar. A crença na segunda vinda de Cristo sempre esteve ligada à ideia do juízo final. A Bíblia ensina que no retorno de Jesus, os justos serão recompensados e os pecadores condenados ao sofrimento eterno. Veja como essa doutrina tem sido usada para manipular as pessoas. A ameaça do inferno. Cristãos foram ensinados a temer a condenação eterna caso não seguissem as regras da igreja. A volta de Jesus se tornou um fator de medo, pois quem não estiver preparado será destruído ou condenado. Censura e perseguição. Questionar a fé significava se colocar contra Deus, e por isso a igreja usou essa crença para perseguir hereges e dissidentes ao longo da história. A Inquisição, por exemplo, punia duramente aqueles que duvidavam das doutrinas cristãs. O medo sempre foi um dos instrumentos mais eficazes de dominação, e a ameaça da volta de Jesus foi um dos principais gatilhos para isso. Ao longo da história, diversas seitas e líderes religiosos exploraram a crença na segunda vinda para lucrar e ganhar poder. Algumas estratégias incluem profecias de datas específicas,
Diversos grupos cristãos anunciaram que Jesus voltaria em determinada data, levando milhares de seguidores a venderem seus bens, abandonarem suas vidas e viverem em estado de desespero. Alguns exemplos são Milleritas, 1844. William Miller previu o retorno de Jesus para 22 de outubro de 1844. Quando nada aconteceu, o evento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Testemunhas de Jeová marcaram diversas datas para o fim do mundo, incluindo 1914, 1925 e 1975, mas nenhuma se cumpriu. Harold Camping, 2011. Pregador que convenceu milhares de pessoas de que o arrebatamento ocorreria em 21 de maio de 2011. Muitos venderam seus bens apenas para ver a data passar sem incidentes. O mercado do Apocalipse, livros, filmes e sermões sobre a segunda vinda de Cristo geram milhões de dólares todos os anos. Igrejas e pregadores vendem a ideia de que estamos nos últimos dias para manter os fiéis em estado de alerta constante. O resultado? Milhares de pessoas foram enganadas, perderam dinheiro, sofreram crises emocionais e viram suas vidas desmoronarem por uma promessa que nunca se cumpriu. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, os fiéis precisam estar sempre prontos. E o que significa estar pronto? Para a maioria das igrejas significa frequentar cultos regularmente, pagar o dízimo e ofertas, seguir cegamente os ensinamentos religiosos, não questionar doutrinas ou líderes. Essa crença mantém milhões de pessoas submissas com medo de se desviar e perder a salvação. Muitos deixam de viver suas vidas plenamente porque foram convencidos de que o mundo está prestes a acabar e que questionar a fé pode levá-los à destruição. A ideia da volta de Jesus, que deveria ser uma promessa de esperança, se tornou uma arma psicológica usada para gerar medo, submissão e controle. Durante séculos, essa crença serviu para enriquecer líderes religiosos, manipular fiéis e impedir o questionamento da doutrina cristã. Mas será que ainda faz sentido viver sob essa ameaça? O fim de uma ilusão. Por 2000 anos, milhões de pessoas viveram e morreram esperando pela volta de Jesus. Elas se sacrificaram, abandonaram suas ambições, doaram suas riquezas para a igreja e dedicaram suas vidas a uma promessa que nunca se cumpriu. O tempo passou, as gerações se foram e o mundo continuou exatamente como sempre foi. Se Jesus realmente tivesse prometido voltar e essa promessa fosse verdadeira, não deveria haver necessidade de reinterpretá-la ou inventar desculpas para justificar seu fracasso. A verdade é simples e direta. Ele não voltou porque essa profecia falhou. Mesmo diante de evidências claras de que a promessa da segunda vinda foi um erro, muitos ainda continuam acreditando. Isso acontece porque o medo da incerteza mantém as pessoas presas à fé. A ideia de que tudo pode acabar a qualquer momento impede muitos de questionar sua crença. A religião se adapta para sobreviver? Novas interpretações e justificativas são criadas o tempo todo para manter a profecia viva, mesmo que isso signifique distorcer completamente as palavras de Jesus. A manipulação emocional é poderosa. Desde pequenos, os fiéis são condicionados a temer a volta de Cristo e a obedecer à igreja sem questionar. Se a volta de Jesus fosse uma verdade absoluta, ela já teria acontecido. O fato de que os próprios discípulos acreditavam que isso ocorreria em sua época, e mesmo assim nada aconteceu, deveria ser prova suficiente de que essa profecia não passa de um erro ou uma ilusão conveniente. A crença no retorno de Cristo não apenas falhou, mas serviu como uma poderosa ferramenta de controle, explorando o medo e a esperança das pessoas. A pergunta que fica é: até quando essa ilusão continuará dominando a mente de milhões? Talvez seja hora de parar de esperar por um Salvador que nunca veio e nunca virá e começar a construir um futuro baseado na realidade. Um futuro onde as pessoas não sejam reféns do medo, mas sim protagonistas de suas próprias vidas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva em nosso canal e vamos juntos pensar fora da caixa da religiosidade.